Fala galera! Estamos mais uma vez aqui no Fábrica de Opalas e você é o nosso convidado especial a conhecer o nosso trabalho nas redes sociais. Estamos no Instagram, @Fábrica de Opalas. E aqui no YouTube você pode se inscrever aqui embaixo no nosso canal, acionar o sininho, deixar o seu like e acompanhar todos os nossos trabalhos semanais. Hoje nós vamos falar um pouco sobre F100, vamos dar um rolê nessa caminhonete, nessa picape F100 1961, vamos conhecer um pouco da história desse carango, vamos falar um pouco da história old school desse carro e queremos que você faça parte dessa história, porque a nossa máxima é a sua história, faz parte da nossa história. Fala galera, estamos aqui de novo mais uma vez no Fábrica de Opalas e a gente vai dar sequência ao nosso trabalho. Como nós falamos lá no balcão da fábrica, hoje nós vamos mudar um pouco o nosso tema GM, vamos entrar no tema Ford. Quem que não gosta de Ford, né? Eu me lembro de uma live que a gente fez lá no Instagram do Fábrica, e eu estava com um boné da Ford, e o pessoal começou a falar, pô, mas não é Fábrica de Opalas e o cara tá usando o boné da Ford. É porque a gente é amante do antigo mobilismo e a gente não foge dessa ideia de que carango é carango e vai levar a gente para qualquer lugar, vamos curtir, seja Ford, seja GM, seja qualquer outra marca, isso não importa, o interessante é que o carango faz a nossa história. E como a gente fala sempre de história, o nosso lema é a sua história faz parte da nossa história. E hoje nós vamos contar a história de uma F100 1961, é uma F100 bastante rara, bem legal também, muito bem feita. O nosso amigo Alenilha vai contar um pouco a história desse carango para nós. E quando a gente fala em Ford F100, vamos viajar um pouquinho na história da Ford F100 e a gente vai bater um papo aqui. Eu acho que o Alenilha pode até interagir nesse bate-papo com a gente dessa história da Ford, porque ele também conhece muito de Ford, ele não tem só essa F100, ele tem também um Fordinho 31, ele vai falar um pouco desse Ford pra gente, e ele está sempre mexendo, e ele é presidente dos picapes de Brasília, ele está sempre mexendo com mecânica, com as instalações externas desses carros, então ele conhece bastante de Ford, então vai ser bem legal a interação desse bate-papo hoje aqui no Fábrica de Opalas. Aline, vamos falar um pouquinho dessa picape F100 1961. Vou viajar um pouquinho lá, eu vi que você gosta de viajar um pouquinho no tempo, né? Você tem esse Fordinho aí que nós vamos mostrar em outro vídeo, 1931, então a gente vai pular de 31 para 61. A história é praticamente a mesma, muda só a evolução dos carros. E um pulo de 30 anos, né? É um pulo de 30 anos aí, mas não deixa de ser uma Ford e da época, né? Muda só a evolução dos carros e o design, aquela coisa toda, mas a gente sabe que o estilo da época de alta velocidade não muda, né? E perfeito. A gente sabe que em 1959, na verdade em 1957, a Ford lança o seu primeiro Ford picape no Brasil. Claro, está seguindo o esquema da F600. Você teve algum contato com alguma F600 em algum momento ou não? Não, tive com F350, a 600 no momento eu não tive ainda, né? Legal, então quando a Ford lança essa F100 em 1957, houve uma grande mudança na carroceria em 1959. Que é exatamente a mudança do vidro panorâmico. Perfeito. Você deve ter tido contato com os dois modelos de vidro já. Sim, em algum momento. Tanto que o apelido do outro vidro, que é um vidro reto, ele chama de João de Barro, né? Tem um apelido, né? Legal. Que é as anteriores aí. Você acha que essa mudança foi legal na visibilidade? Você acha que melhorou? Sim, muito bem. Não, o espaço interno da cabine aumentou. E a visibilidade, igual você falou aí, melhorou bastante, ficou amplo, né? O ângulo de visão fica melhor. Legal. Em 1961, que é o ano da sua, né, houve uma mudança, a gente até conversou isso, houve uma mudança legal no design dessa picape, que ela mudou um pouco a caçamba stepside e passou para uma caçamba estilo side, né? Uma caçamba um pouco maior. Sim. Que é exatamente o ano da sua, mas a sua está com uma caçamba stepside, nós vamos mostrar aí, né? Sim. Ela está com a stepside. Até porque também, só deixar aqui
Um adendo que em 59 era opcional. Exato. Né? Você ainda poderia optar pela Stepside. E muita gente optou. Isso. Temos no nosso grupo lá, temos um amigo que a dele é a Stepside original, que veio de fábrica. Engraçado que em 59, eu estava até lendo sobre isso, foi uma reclamação geral dos clientes, porque em 59 começou a mudar um pouco a evolução da mentalidade do cliente da Ford, que eles queriam essas picapes não só para trabalho, mas para dar um passeio com a família. Né? E a Ford, vendo isso em 60, se eu não me engano, em 65, ela trouxe uma mudança drástica, deixou de ser o freio a tambor, mudou toda a suspensão desse carro. Conforto. Para né? trazer Você um diz conforto, conforto. para trazer um conforto melhor para a família, né? Perfeito. A sua ainda é 61, é tambor ainda, né? Isso, a minha é freio a disco nas 4, tudo a tambor. Você manteve original? Mantive original, ela tá toda original, chassi original, suspensão a fecho de mola nas 4, que é original de época, né? Legal. E quando a gente fala um pouco desses carros, a gente sabe que, uma picape 1961, ela teve vários donos no decorrer desses anos, né? E essa sua picape tem um parênteses aqui importantíssimo que trazer, que você é praticamente o terceiro ou quarto dono dessa caminhonete, né? É o diferenciado, né? Que poucas, acredito que não existe, lógico que deve existir até o único dono ainda, né? Mas pela documentação que eu tenho dela, que eu chamo até de pedigree, então assim, eu tenho o IPVA dela desde 1961 até 1969. Aí dali deu um pulo para a pessoa que vinha, o dono que vinha, ele perdeu um pouco, aí depois deu continuidade em juntar os IPVA pagos. Então assim, pelos IPVA, eu sou o quarto dono dela, né? E eu tenho uma coisa assim, uma coisa rara, que isso aí é uma raridade, que poucos donos de carros antigos têm, é saber a primeira placa que o Detran colocou em seu carro, carro antigo, né? Então ela, pela documentação que eu tenho dela, então eu consegui o número da placa, né? Olha a primeira só. Placa dela. E você tem esse pedigree dessa criança aí? Tem sim, tá tudo papelado, tudo registrado. Legal, a gente vai querer mostrar o pedigree desse. Vou mostrar sim. Vamos mostrar o pedigree dessa bichinha pra gente. A mecânica dela original, então ela tá com V8? Sim, ela tá com motor V8 272 de fábrica, né? O diferencial também é o diferencial 9 de fábrica também que veio, que é um excelente diferencial reforçado, importado. Que legal. Né? 167 cavalos, né, no documento. 167 cavalos, isso. Legal. E o câmbio dela, que simplesmente eu só troquei o câmbio dela por causa do conforto, que a gente estava falando agora há pouco, referente à Ford, de conforto. Então, o câmbio 3 marchas dela serviria para trabalho, um câmbio de força. Então, eu coloquei um câmbio de 4 marchas, para quê? Para que a gente tenha um pouquinho mais de velocidade, que a gente vai dar um passeio com ela, a gente chegava com câmbio 3 marchas, você chega no máximo a 80 km por hora, ela já fica pedindo marcha. Né? Então, com esse câmbio 4 marchas, você consegue chegar a 100, 110 tranquilo, te dá um espaço maior e o conforto também. A gente sabe que a engenharia nos anos, a gente está falando que nos anos 60, né, não era tão avançada igual hoje, né? Sim. Quando a gente fala de conforto dessa caranga, ela é um carro mais duro, um carro mais confortável? Não, é claro. Na verdade, o conforto que a gente fala é de época, né? Porque se a gente for comparar com nossos carros de hoje, com as picapes de hoje, é fecho de mola. Fecho de mola é duro. Né? Então é um carro para carregar peso, é um carro de carga, para trabalho, é a inauguração de Brasília, tivemos muitas F100 trabalhando aqui. Então assim, o conforto que a gente fala é conforto de época, né? Que hoje é diferenciado. Engraçado, né, Olenice? A gente assim, não só você, eu também, existem outros colegas nossos que a gente acaba andando na contramão do que muitos colegas acabam fazendo, porque a gente vê uma estilização desses carros antigos, hoje nessa evolução, nessa máxima de que vale a pena ter um carro antigo, todo mundo quer ter um carro antigo, aquela coisa toda. Quando a gente volta aos anos 60, nós somos daquela galera que prefere deixar o carro como ele era. Original. Porque a gente vê uma galera que está chegando agora, e isso é muito difícil até a gente, essas escolas, de tentar classificar essas escolas. Se a gente voltar para a ideia das escolas americanas, é fácil a gente classificar os hot roads, aquela coisa toda, os enferrujados. Quando a gente vem para o Brasil, a gente não consegue catalogar em que escala que está esses carros, né? Mas a gente sabe que a gente é de uma escola mais old school, né? Uma coisa mais antiga, a gente não quer
mudar o carro, quer deixar o carro no estilo de como ele foi na época, mas existe uma galera hoje que gosta de pegar, por exemplo, uma F100 dessa e jogar ela em cima de uma outra Ford mais moderna. Um chassi moderno. Mais correto. moderno. Inclusive, eu estava comentando com você agora há pouco ali, referente, por exemplo, a galera que você está falando, a galera mais nova, pega um carro desse, aí bota uma roda Aro 20, nada contra uma roda grande, porque é até moda, né? Uma roda 22, uma roda 20. Então, eu já sou o contrário, eu tento preservar a nossa época. Então, assim, que eu me lembre, não sou tão velho assim, mas na década de 70, que a gente tinha nossos carrinhos Fusquinha, Brasília, Opala e tal, naquela época, a roda, quanto menor, era mais moda, né? Então, um carro que você tem Aro 14, você conseguiu uma roda que encaixasse na mesma furação, Aro 13, era maravilha. Então, era um achado aquilo ali. E o carro ficava mais rebaixado, né? Que a moda era tala larga, né? Também era a roda mais larga e menor. Então, era maravilha você ter um carro daquele. Então eu tento preservar isso. Tanto que na minha eu consegui achar uma roda de 8 polegadas e aro 14, com a furação original da F100. Isso que eu ia falar, quando eu falo da old school, exatamente trazendo os anos 70, claro, o carro é 60, mas trazendo a gente, a nossa época dos anos 70. Você colocou uma roda de época dos anos 70, né? Tala larga e aro 14, né? Aro 14. Exatamente. Isso, o original dela é aro 16. Aro 16. Então eu baixei aí 2, né? Eu acho que, se eu não me engano, é polegada, se eu não me engano, né? Eu baixei 2 aros, vamos dizer assim, né? 16 para 14. Legal. E as caixas dessa caminhonete ela é muito grande, igual as caixas do Maverick, claro. Sim. Hoje o pessoal costuma colocar, até nos Mavericks, claro, voltando à escola mais antiga, umas talas mais largas, umas rodas maiores um pouco, aro 15 mais larga. Você optou colocar um aro menor e deixou uma estética. Nós vamos dar um 360 nela, o pessoal vai ver que realmente ficou uma estética bem legal. Eu particularmente eu gosto, né? Eu não tenho intenção de mudar a roda, eu botei do meu gosto, porque carro antigo também tem esse detalhe, né? Cada um põe do seu gosto. Eu quero botar uma fitinha aqui, eu quero pintar dessa forma, eu quero fazer um desenho aqui. E é assim mesmo. A gente não pode condenar. Não fugindo a ideia da galera de hoje do fixa e tal, do rodão, aquela coisa toda. Sim. Não fugindo muito dessa escola, dessa moçada hoje, mas acaba deixando o carro antigo muito bonito. O carro com design old school, ele fica lindo, fenomenal. Fica lindo, onde você chega, as pessoas realmente falam, vai trazer a memória das pessoas aquela coisa do passado, né? Sim. E você já viajou nessa caminhonete, Leni? Eu já rodei. A distância mais longa que eu fui com ela foi uma cidade próxima, 350 quilômetros, né, Caldas Novas. Então fomos tranquilos, fomos em grupo com o nosso Picapes Clube Brasília. Eu sou o presidente, como você falou. E a gente foi em grupo, o passeio sensacional com andar com esse carro. A gente não importa o local que a gente vai. Né, que você vai chegar lá, água quente, aquela coisa. Não importa. O importante foi o nosso passeio. Foi a nossa, o passeio de estrada, isso que a gente curte. E foi devagar, né? Vai parando, para no posto para abastecer, isso e toma água, entendeu? Isso é gostoso. Agora, eu já fui mais perto, igual o Rota 60, a gente vai aqui, próximo aqui a 100 quilômetros, né? Vai tomar um café da manhã lá, vai e volta, tranquilo. E então, Pirinópolis também, rodei. Então, assim, eu saio com ela, de vez em quando eu dou uma voltinha com ela. E é gostoso. E pra ela é bom também, né? Botar na estrada um pouquinho, dar uma esticada. Dar uma esticadinha. Legal, muito bom. Legal. E você fez essa mudança no câmbio, apesar do motor dela ser um motor não para torque, mas um motor para carregar peso, né? Isso, é um motor para força, né? Esse motor é para puxar, né? Exatamente. Então, ela desenvolve bem, né? Olha sim. O câmbio encaixou bem. Eu botei um câmbio 260F, que esse câmbio ele vem na F1000, ele vem na D10. Se eu não me engano, ele saiu também na C20, as primeiras C20 4 marchas. Se eu não me engano, esse câmbio saiu também. Então, um câmbio reforçado, igual o câmbio 3 marchas, ele é muito reforçado e aguenta o torque do motor. E esse carro, na verdade, a F100, na verdade, ela foi tão bem aceita que só houve a mudança de F100 para F1000 em 1979. Então, se a gente puxar aí de 50 e... Foi o ano de fabricação. Eu acho que as primeiras que estão nesse modelo, lógico, com vidro reto, que é a famosa João de Barro, foi em 54 no Brasil. No Brasil, né? Porque até 53 era F1, se eu não me engano. Eu não sou muito entendido, mas se eu não me engano. Então, de 54 já veio com essa carroceria, mudando só a cabine um pouco, a estética do vidro, né? Então, de
54 até 62, até o primeiro semestre de 62. 59 teve a mudança do filtro panorâmico, claro, que a gente já comentou, né? Mas a cabine em si é a mesma, paralama, capô, seria a mesma, né? Em 65, que eu me lembro sobre a história, 65 ou 67, ela passou a ter a cabine dupla, já veio a cabine dupla dela, veio a furgão também, e a Ford encerra a carreira dela em 1979, muda de F100 para F1000, entrou o diesel, né? Entrou o diesel. Que aí vem o diesel. O pessoal também joga umas F1000 também em cima da carroceria dessas... Joga de carroceria em cima dessas. Sim, joga a lata em cima do chassi. Porque aí vai ter o motor a diesel, o motor para passeio, né? Então, igual a gente estava falando aqui, a pessoa quer um conforto a mais, então é uma suspensão diferenciada da F1000, né? Então você está de carro antigo, né, mas está com a mecânica toda mais nova, né, a mecânica moderna. Todo o processo de restauração, você fez o processo de restauração dessa caminhonete, a cor no documento dela é preta, Lenin? Preta, na verdade, esse carro, assim, eu até sinto um pouco porque era um amigo meu, ele comprou esse carro, ele é meu vizinho, ele comprou esse carro, a gente era muito amigo, e ele tinha um desenho desse carro na cabeça, de pintá-la de preta, de rebaixar, de botar roda, aquela coisa toda, né? Então, assim, infelizmente, ele faleceu com um acidente de moto, e eu acompanhei, ele estava iniciando a reforma dela, a restauração, ele mandou pintá-la de preto e depois foi mexer na parte de mecânica. Então, eu acompanhei ele porque eu dava as ideias e ele aceitava. Então, assim que ele faleceu, aí eu tive a oportunidade de comprar ela da esposa dele, que era muito minha amiga, não é minha amiga, né? Então, ela me deu essa facilidade de eu comprar ela. Legal. E eu tentei montar ela, assim, do jeito que ele imaginava, que era o meu gosto. A gente tinha um gosto igual. Muito legal. Né? Então, assim, isso tem 11 anos já, aconteceu, eu comprei ela em 2009, então já tem 11 anos. Ele faleceu, infelizmente, então ele já tinha pintado ela de preto, aí eu consegui as rodas que ele imaginava, que eu também gostava, a gente discutia muito em roda, e eu consegui achar as rodas, muito custo, aí coloquei as rodas, rebaixei ela, mas assim, tentei manter a mecânica fora o câmbio, lógico, do conforto, tudo no seu lugar, original, né? O interior, ele jogou o banco dela fora original, que eu fiquei com raiva, briguei com ele no dia. Ele tirou o banco de dentro e jogou no meio da rua, né? Aí eu xinguei ele, mas a gente era amigo, né? Mas tudo bem. Aí hoje eu coloquei um banco diferenciado e tal, melhor. Então tá aí, a caminhonete é essa aí, é da cor que ele quis, pintou. E eu tentei só melhorar e botei ela para rodar, que ela não estava rodando na época, né? Ela não estava rodando, então coloquei ela para rodar. Legal, Leni. Essa é uma história, na verdade, assim, a gente tem sempre falado no nosso canal que as histórias das pessoas fazem parte da nossa história porque vai trazer motivação para as outras pessoas também. Com certeza, aquela pessoa que vai estar nos vendo aí, às vezes tem até um projeto desse em casa e está desanimada, aquela coisa toda. E a gente tem uma mensagem para esse tipo de pessoa que não desanime, continue, porque a história desses carros pode ser a história, é a sua história, é a nossa história, vai ser a história de outra pessoa. Por isso que a gente quer que você sempre acompanhe o nosso trabalho, para que você não possa desanimar aí nos seus projetos. E a gente vai dar um rolê nesse carro, claro, né, Leni? Lógico, sem dúvida, filmar, eu faço questão. Vamos botar a GoPro lá dentro, vamos dar uma volta lá dentro e os meninos vão gravar aí ela por fora. É importante a gente ver também e escutar o barulhinho dela. Do V8, porque é uma coisa que arrupia, eu gosto muito de GM, V6, tá no sangue, mas escutar um V8... Mas o V8 tá no coração. Eu vou falar para você. A Ford com o V8 tá no coração. Escutar o V8 não tem... Verdade, você tem razão, o V8 gostoso. É diferenciado. Galera, nós vamos dar um 360 e vamos dar um rolê nesse V8 e queremos que você acompanhe com a gente. Lembrando que não esqueça de acompanhar o nosso canal. Nós estamos aqui no YouTube. No YouTube você acompanha o nosso trabalho Fábrica de Opalas, aciona o sininho, se inscreva no nosso canal, compartilhe nos grupos de WhatsApp com seus amigos. Lembrando também que nós estamos no Instagram, @Fábrica de Opalas. Lembrando sempre que a tua história faz parte da nossa história.
bem confortável. Sim. Apesar que eu pensei que ela fosse um pouco mais dura, mas ela não é. Ela é muito confortável. Não, e apesar que tá rebaixada, né? Tá rebaixada. Eu rebaixei ela, agora troquei o banco, que o banco original não dá o conforto que esse banco dá. Rebaixei ela no limite, para não perder o conforto total, né, na quantidade que fica bonita e não perde o conforto. Certo. E o restante que eu troquei foi só para melhora, que eu tentei preservar o máximo da originalidade. Eu botei uma direção hidráulica importada, caçamba step side foi trocada, né? Roda como eu sempre gostei de uma roda menor, aro 14, os pneus largos, né? São uma roda tudo de 8 polegadas, pneu 245 60-14. Certo. Então assim, o pneu ajuda também a dar o conforto. Fez uma mudança boa no câmbio. E o câmbio, como ele é original de fábrica, é 3 marchas, então uma velocidade máxima que você dá aí para não forçar muito o motor é 80 km por hora.